E aí, todo mundo? Eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu vou narrar para vocês a continuação da grande aventura que Monji Houro, um guaxinim hominídeo que se transformou em Lanterna Verde, está vivendo em Intrépidos. Bora lá? Então é o seguinte, pessoal. Monji Houro causou um baita de um desastre ao tentar simplesmente criar uma placa na entrada de uma caverna no, numa periferia da capital Oana, do planeta Oana. Ele queria sinalizar que aquela caverna era perigosa, mas ao utilizar de maneira equivocada os poderes do anel, ele causou um grande desastre, quase que desabou a cidade inteira por causa dele. Ele conseguiu salvar todo mundo, conseguiu evitar que desse problema, mas os guardiões oanos, os famosos anõezinhos azuis, apareceram no final de tudo e descobriram então que ele estava fazendo kkk. E aí o que temos? Temos uma cena em que ele vai ter que interagir com eles de uma maneira bem complicada. Eu poderia rolar essa cena como um desafio. Só que eu pensei da seguinte maneira: não há motivo para ele sofrer punições, levando em conta que ele conseguiu evitar a maior parte dos danos. E se você parar para pensar, eles têm tecnologia para reconstruir qualquer dano que ele não tenha conseguido recuperar ou prevenir de uma maneira bem rápida. E eles têm poderes também. Então não há motivo para puni-lo de verdade. Então eu resolvi que essa cena não seria uma cena de desafio. Ela seria um interlúdio. E assim me daria a oportunidade de recuperar a quantidade de marcadores escuros que eu tinha depositados na caixinha de reserva. Eu vou narrar para vocês o que foi esse interlúdio. Aliás, o pessoal da comunidade do Facebook RPG Solo provavelmente já conhece como foi esse interlúdio, porque eu copiei na íntegra o texto desse jogo lá. E eu espero agora conseguir narrar para vocês de uma maneira interessante, para que esse conteúdo seja valioso, mesmo que repetido. E quem não viu, beleza, vamos lá então. O jovem Lanterna Verde Monji Houro, recém-recrutado e já tão desastrado em seu treinamento, é chamado a depor sobre sua conduta junto aos Guardiões Oanos, depois de evitar as graves consequências de uma catástrofe que ele próprio causou. Neste momento, ele pode pensar bastante sobre sua situação, as mudanças em sua vida ao ter se tornado um Lanterna Verde e tudo mais. Aqui, lembro outra vez para vocês que para iniciar um interlúdio é necessário queimar um marcador claro, e eu fiz isso na caixa de desafio. Qual é a resposta que eu tenho que dar para esse interlúdio? Eu tenho que descobrir algo relacionado a uma crença. Onde era a pergunta? Como eu não tinha ideia de como responder isso, eu joguei no oráculo de inspiração e consegui as palavras ilusão e confusa. E quando tudo se juntou na minha cabeça, eu interpretei da seguinte maneira: ele conversa com um dos guardiões oanos que tomou a frente com um porta-voz. Eles estão lá do alto e ele aqui embaixo. Eu não acho que ele esteja algemado, mas ele certamente está encolhido diante daquela situação.
De onde você veio e o que fazia lá, jovem lanterna? A frase parece mais amigável do que Mongi acreditava que seria. Ele olha para cima para responder. Eu vim do planeta Krept, onde eu era um monge e também um revolucionário, senhor. Sim, Krept vive agora uma revolta contra o governo de todo um sistema estelar. Um governo dado a exageros, mas que nasceu de um desejo em conter o caos e a malícia. O que talvez você não saiba. E ele responde. Todo governo tem seu próprio lado da história, isso eu bem sei. Mas muitos do meu povo trabalhavam como escravos, com liberdades restritas e tratamento humilhante por parte das forças militares desse governo. Não é difícil saber qual seria o lado certo dessa revolta. Isso ele olhando para cima, né? O Guardião. E o Guardião... Imaginem a luz projetada diretamente na face dele para que ele se pareça até mais imponente. E o que você faria, diga-nos, se tivesse agora o poder do anel para auxiliá-lo nessa revolução? O monge fica pensando, a pergunta toma ele de surpresa. Mas ele tenta manter a convicção e devolver uma resposta à altura da expectativa. Pelo menos do que ele imagina que seja a expectativa. Eu traria a justiça para os aflitos. E os libertaria. Libertaria os oprimidos. E o que mais? Responde o Guardião. Ora bem, é só... Não é o porquê de sermos lanternas? Liberdade sem direção gera caos. Esse é o discurso do Guardião. E justiça é uma espada capaz de ferir até quem a porta. Você seria o responsável por devolver ao povo o que ele mais quer. Mas o que o povo faria com isso? Alguém teria que governar, em lugar dos tiranos que lá estão. Como você estabeleceria esse governo? Ou você mesmo governaria com o poder do anel em suas mãos? De forma alguma, não quero o poder para governar? Isso foi a resposta do monge. Então você é um tolo. Usaria o anel para libertar-o e logo permitiria que outros tiranos alcançassem o poder. E tudo voltaria ao que tinha sido. Eu não havia pensado nisso. Então, eu deveria governar? É algo que muitos do seu próprio povo certamente solicitariam, responde o Guardião. Mas talvez não fosse a resposta adequada também. O que lhe ensinaram os monges com os quais você conviveu? A transformar a raiva em plenitude, paciência e persistência, responde Monge Rouro. Condicionar o físico para libertar a mente dos ressentimentos e pensar apenas no autoaprimoramento, nunca no uso das minhas próprias habilidades para oprimir os mais fracos que eu. Lá do alto, o Guardião Ano ainda continua. É um discurso bonito, jovem lanterna, mas nasceu de um engodo. Os monges que você agora venera são herdeiros de uma derrota de guerra. Antigos opressores tirados do poder e que se submeteram a um juramento de contemplação, mas que usaram isso como disfarce para se preparar para novos conflitos. Sabiam estar por vir. A tirania daqueles que os substituíram por tantas décadas reacendeu a chama da luta. Algo para o que eles estavam preparando novos acólitos como você. Sem orientar para o que viria depois, porque isso é conveniente. Você, como outros monges iguais em Krept, foi manipulado para defender os ideais de sua irmandade monástica, numa luta que pertencia aos seus fundadores.
e ajudaria assim a substituir a tirania pelo caos em nome desse rancor guardado em segredo. Um mal por outro mal. O monge Rouro, nosso lanterninha, tá apavorado com essa revelação. Nossa, pelos deuses do universo, eu nunca havia ligado todos os pontos da história do meu planeta e do meu sistema dessa forma. Então responda-nos agora, recruta. O que você faria, tendo o poder do anel em suas mãos, depois de derrubar a tirania que afeta o seu sistema estelar? Monge pensa, e ele se concentra. Ele tem a ideia do que responder agora. E para fazer essa resposta dar certo, eu tinha que rolar e saber quantos marcadores escuros eu ia remover da minha reserva, e eu consegui apagar 2 marcadores. Uma rolagem muito boa. Eu atuaria junto da tropa para policiar a ascensão de um novo governo. Eu ajudaria o povo a escolher seus novos líderes e manteria um olhar firme contra o surgimento de novos tiranos no poder. Esses teriam que enfrentar o poder do Lanterna Verde. Esse foi o interlude, gente. Eu fiquei sinceramente bem arrepiado de conseguir escrever isso aqui quando eu joguei. É muito massa. Respondeu bem sobre o lar dele, né, a origem dele, as suas crenças, e desvelou então uma ilusão confusa que foram as palavras que eu havia sorteado no oráculo de inspiração. Vamos mais uma ceninha? Vamos mais uma ceninha. Agora uma cena normal. Temos um desafio e esse desafio é uma tarefa. Que parte da premissa: o que é preciso superar para seguir meu caminho? Eu determinei a natureza da tarefa com o oráculo de inspiração. Deu exposição mais frio. Onde? Eu imaginei uma lua gelada, mas com atmosfera. E essa atmosfera é rarefeita. Como? Monge está aqui pela nova chance de cumprir sua missão de treinamento, porque ele ainda não conseguiu sair do status de recruta. E ele está determinado. Quem está aqui? Perguntei ao oráculo se outros recrutas vieram com ele. Sim, forte. Significa que sim. Vieram e a tarefa é conjunta. Todos nós estamos aqui pela missão de treinamento e estamos sendo observados pelos guardiões de Oa e talvez até coordenados por eles. Viemos recuperar uma astronave naufragada que pertencia a uma confederação de mineração. Eles próprios não tiveram interesse em recuperar a nave perdida, o que tornou o resgate do objeto algo interessante como missão de treino. No momento em que estamos aqui, estamos sob a luz da estrela do sistema, debaixo de uma tempestade de ventos fortes e neve, que parece ser o clima típico do lugar. Então, eu estou ali dialogando com os meus colegas, revisando os planos da missão. A primeira meta é encontrar o local onde o naufrágio dessa astronave aconteceu. A rolagem que eu fiz determinou a seguinte resposta: a sondagem realizada pelos anéis, somada às informações que nós recebemos na preparação para a missão, apontam o lugar, mas os anéis estão sofrendo algum tipo de interferência. Ou seja, eu tive sucesso parcial. Lá está a nave. Monge convida os aliados a pousar. Nós estávamos voando, né, na atmosfera do planeta. Como faremos? Devemos simplesmente tirá-la do local do naufrágio com a energia dos anéis ou temos de reativá-la? A resposta vai ser dada pelos anõezinhos, né, os anõezinhos azuis. Ressoa através dos anéis, vindo do comando da missão. Vocês podem começar
tentando removê-la. Mas é uma nave muito pesada, gastará muita energia dos anéis para ser somente transportada. O ideal é tentar um conserto que facilitará levá-la embora. Ok, responde Monji, e organiza então o desempenho da tarefa junto com os colegas dele. A ação então é remover a nave do solo. Vamos ver o que deu essa rolagem. O mau direcionamento das forças anelares gera um suave tremor no local. Mas não é nada que interfira diretamente no andamento da missão por enquanto. Ou seja, eu tive de novo uma rolagem ruim. E o marcador escuro eu coloquei lá na reserva de novo. O Monji agora tenta analisar a nave e saber se algo pode ser feito por ela. Ele não entende de consertos, mas talvez alguém entre os demais lanternas saiba o que fazer. E eu também vou utilizar as rolagens de ação, talvez, e toda a mecânica como se fosse para o meu personagem, porque afinal de contas o Intrépidos trata personagens variados compartilhando o tabuleiro, né? Então daria quase na mesma. Eu rolei na Oráculo de Inspiração para ter alguma ideia do que fazer aqui. As palavras matéria e mística. A sondagem detectou que um elemento poderoso está lá dentro da nave. E ele pode ser a razão dessa interferência dos anéis. E por causa da palavra mística, seja o que for, trata-se de algo sobrenatural. Então, o monge avisa, vou entrar. E ele usa um anel para um movimento simples, um ataque contra a porta para romper ela. Não considerei que seria necessário o teste, porque isso é uma tarefa fácil para um anel do poder. O monge chama algum outro recruta para avaliar as avarias da nave, enquanto ele procura a tal fonte de energia estranha. Rolei e deu a seguinte resposta. O desafio se intensifica. A fonte de poder místico de alguma forma entende que está sendo ameaçada ao ser procurado. E ela aumenta a intensidade das ondas de energia, interferindo ainda mais no funcionamento dos anéis. Por causa disso, nós perdemos contato com o comando da missão. E nesse ponto eu vou deixar um cliffhanger. Continuamos no próximo episódio.